A reação ao primeiro momento do atentado, ele cria assim um resultado de efeito dominó, né? Esse efeito dominó, aqui tem a foto, né, do possível ataque ao arquiduque e à sua esposa, a duquesa Sofia Charlotte, matando-os, né? Então ele matou, essa é uma ilustração. Com o resultado do atentado, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. E ainda que não houvesse nenhuma prova de ligação direta, decretou que o ataque estava ligado ao governo. Então essa realidade de guerra, ela tem uma relação muito vigente no que diz respeito ao governo. A atuação do governo, ele faz uma modificação na caricatura de uma guerra, né? Ele modifica toda a extremidade de uma guerra em prol de uma forma governamental. A Sérvia, ocupada por um grande número de eslavos, contou com o apoio dos russos e aproveitando-se de um tratado secreto firmado com eles, com a participação russa, a presença inglesa e francesa. E aí, por vias de fato, vão aderindo outros países. Vocês notam que essa questão da aliança, ela faz pertinente para que outros países tenham essa necessidade de se agrupar, né? Outros países começam a fazer uma aliança por fato de uma necessidade, pela questão de ver o país que você tem uma aliança social, uma aliança econômica, eclodindo, de certa forma, tendo abates na guerra, né? Então essa realidade é uma conduta. O efeito dominó já era algo mais do que esperado, né? A primeira fase da guerra, ela é vista com movimentos, é conhecida como movimento de trincheiras, né? De que os soldados naquele primeiro momento era feito como se fosse valas no chão, era valas mesmo, e articuladas arame farpado, rolos de arame farpado, para que esses soldados eles não ultrapassassem aquele determinado local, bem como não tivesse nenhuma sinalização de outros, né, de outros soldados que viessem da força ao contrário ultrapassar. Só que o que acontecia, na sua grande maioria, os soldados não ficavam acalhados no seu lado e avançavam, ultrapassavam. Aqueles que conseguiam passar os estilhaços dos arames farpados, trincheiras, como era conhecidas, eles morriam em minas, porque o terreno do inimigo era todo recoberto de minas, né? Então, quando eles não morriam do seu lado, né, eles morriam do lado do oponente. Foi conhecido naquele primeiro momento como as guerras de trincheiras. Esses movimentos, eles fizeram uma dinâmica na guerra de revolta, né? Eram revoltas. Uma das mais conhecidas foi a Batalha do Marne. Foi um importante conflito desse período inicial entre a Alemanha e a França. É essa aqui, ó, um confronto entre eles. Ficou conhecido como a Batalha do Marne. Essa batalha, ela por vias de fato, avançou e ocorreu em agosto de 1914, quando a França se preparava para conter o exército alemão. Então a gente vê que começa a ter essa relação de conduta do exército se apropriando. Lembrando também que grande parte daqueles que chegam a um dado momento da Guerra das Trincheiras, os soldados começaram a observar que eles morriam em grande massa, que não era levado em consideração a vida deles. Então eles começaram a se articular de tal forma a não pertencer mais. Muitos deles não acatavam a ordem dos oficiais e saíam do campo de batalha, né? Alguns eram mortos e outros conseguiam sobreviver. Outra realidade que a gente precisa citar da guerra eram as mulheres na guerra, né? A conduta dessas mulheres guerreiras que trabalhavam nas fábricas para manter a família, enquanto seus maridos estavam na guerra e não sabiam se de lá voltariam com vida. Então, muitas delas eram o autossustento, né? O público naquele momento de mulheres que estavam à frente como chefes de família era imenso, era uma camada muito alta dentro de uma sociedade, tanto da camada média alta como as mais inferiores. E hoje na nossa realidade a gente não vê uma diferença muito grande. Hoje a gente tem uma didática nessa guerra biológica que vivemos, uma realidade de muitas mulheres aí que são as chamadas chefes de família, né? Que coordenam a casa, que pagam todas as suas contas. Então, assim, estão à frente, estão no campo de batalha. Eu falei sobre o uso tecnológico, anteriormente, do Titanic.
Nesse período de guerra também foi usado muitos artifícios, não só tecnológicos, no sentido do grande navio, né, que foi o Titanic, bem como os tanques de gases, as metralhadoras, os tanques de guerra, lança-chamas. Lembrando que esses tanques de guerra de alta potência eram feitos e articulados pela União Soviética, a antiga Rússia, certo? Eles, na verdade, a distinção da União Soviética para os Estados Unidos, a dimensão dos dois, há só uma única diferença. Ambos são grandes potências. Estados Unidos contém na sua estratégia, na sua rota, a estratégia. Já a União Soviética, a Rússia, a espionagem. Só que a outra relação que tem uma formação, e talvez é nesse ponto que os Estados Unidos ganham ponto a seu favor, é a relação do avanço tecnológico, enquanto a Rússia são os mantimentos pesados. As armas mais pesadas, calibradas e mais blindadas do mundo são pertencentes à Rússia, certo? Essa relação de didática. Se eles tivessem se apropriado de uma conversão de estratégia como Hitler teve na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos nunca teria nenhum tipo de alcance contra a União Soviética. Não chegaria nem aos pés. O Brasil, nessa Primeira Guerra Mundial, como eu disse anteriormente, foi mais uma questão de atrelamento, né? De ajuda, né? Os brasileiros acompanham a guerra. Olha só o que é dito. Eles a acompanham, eles não se fazem presentes, né? O Brasil não sabe, não pode e não quer viver sem honra. Praticar o tiro é aprender a defender a pátria. Interessante, né? Eles fazem todo um programa do governo federal, aí, ó, cartaz do governo federal,